Entrevistas interessantes, né, os debates sobre os temas da região metropolitana e, claro, a pauta nacional também, sempre debatida e discutida aqui no nosso painel regional. Lembrando que às 13h30 tem o painel regional Debates, não é, com as personalidades da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas e, claro, sempre na sua companhia, discutindo e debatendo as demandas, as dificuldades, o dia a dia da nossa região metropolitana e debatendo também os assuntos de amplitude nacional. Nessa edição, meio ambiente, na pauta aqui do painel regional. A gente com prazer recebe aqui o Marcelo Adriano, Marcelo que preside a ONG Sem Fronteiras. Boa noite, prazer estar com você aqui no programa. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa noite, Boturão. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. São poucas as oportunidades que aparecem realmente para que a gente possa falar do meio ambiente com certo entusiasmo, né, para que a gente passe a realidade mesmo do que é a questão da reciclagem, toda essa preocupação, né, porque eu vi alguns programas, mas o pessoal fala assim um pouco da reciclagem, mas muito superficial, não realmente como nós, né, que atuamos, trabalhamos diretamente com isso, então a gente tem um conhecimento um pouquinho maior, né. Perfeito. Ao lado do Marcelo, está aqui com a gente também o Fernando Brito, Fernando que atua também na ONG Sem Fronteira, nesse projeto aí ambiental, né, de proteção ambiental, de reciclagem, enfim. Boa noite para você também, tudo bem, Fernando? Boa noite, satisfação estar aqui no programa aqui, ó, representando todos os catadores, né, porque é uma luta grande, diária, né? Não é uma mole, luta não, diária, e para pouco benefício, é muita coisa que está faltando, né, aí tem que tá aí para poder os catadores ter um lugarzinho também na sociedade, né? Que às vezes fica meio excluso, né? Muito bem, é verdade. Um trabalho extremamente respeitável, importante e digno, né? Acima de tudo, dos catadores também, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter junto com a gente também um outro componente aí da equipe, né? Da ONG Sem Fronteiras, que é o Leandro Augusto, né? Leandro que está providenciando um material importante para a gente utilizar e enriquecer aqui a discussão, o debate e o programa. 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, envie aí o seu comentário, a sua opinião, não é? Pergunte, questione aqui aos nossos convidados sobre a atuação da ONG Sem Fronteira. Evidentemente que a gente começa perguntando para você, não é, o Marcelo, de onde surgiu a ideia, como é que surgiu a ONG? Então, eu trabalhava em São Paulo, né? Eu trabalhava na área de importação e exportação, subia todos os dias e descia. Só que eu sempre tive uma vontade de poder fazer alguma coisa, né? Contribuir com a sociedade, porque criticar é fácil, falar é fácil, difícil é você fazer. Só que quando nós começamos com a ONG, eu acreditava que o material reciclável que nós iríamos estar coletando, ele pudesse dar suporte no trabalho da reciclagem, né? Como todas as despesas, porque a gente fala ONG, mas a ONG também paga várias, não deixa de pagar suas contribuições, né? A gente tem muita coisa que a gente não tem isenção. Então, eu com o apoio de um vereador que nos prometeu um terreno, aí a gente se empolgou e falou, vamos fazer, né? Quando nós começamos a fazer, eu comprei um caminhão, né? Me precipitei, comprei um caminhão e depois esse terreno não apareceu e eu fiquei 4 meses com o caminhão. E aí eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Aí conseguimos alugar um local, né? E começamos a dar o start no nosso trabalho de estar coletando esse material e de estar fazendo contato com os catadores, né? Que seriam os carroceiros, tal, as pessoas com risco social, e começamos a trazê-las para a ONG, para que elas trabalhassem lá dentro, separando material e tendo toda uma estrutura para isso, porque não adianta você querer tirar a pessoa da rua, mas ter a mesma condição de que se ela estivesse na rua. Então tem que haver essa diferença, né? E aí foi passando o tempo, eu percebi que o dinheiro não pagaria as despesas, nós terminamos perdendo o caminhão, tivemos que entregar para o banco. E aí eu falei, bom, acabou o projeto, porque nós não vamos buscar de carroça, né? Nós somos contra a carroça e não contra o carroceiro. Porque nós acreditamos que a carroça não foi feita para o ser humano, né? Carroça, você contra... Nós somos contra a carroça, não contra o carroceiro, porque a carroça, ela denigre, né, a pessoa, não é algo que foi feito para o ser humano, né? Perfeito. Não, deu para entender. Então,
Nesse tempo eu já vinha conversando com o Movimento Nacional dos Catadores, né, que é um grupo que se uniu e montou agora o movimento, né? E diante dessa parceria que nós já vínhamos criando, né, uma troca de confiança, porque eles já investiram várias vezes na cidade de Santos e não tiveram o retorno que esperavam. O retorno o que é? Não é o financeiro, mas sim ver o catador dentro de uma cooperativa sendo assistido, tendo todos os seus direitos garantidos, e isso não acontecia em Santos. Então, eles passaram a confiar na gente e nós conseguimos passar isso para eles. Então, nós ganhamos agora um caminhão, né, que veio através da Petrobras, né, uma HR, e que quando eu entreguei o caminhão para o banco, eu fiquei 3 dias muito chateado, e com 3 dias depois me ligaram de São Paulo: Adriano, dá um pulinho aqui que a gente precisa falar com você. Quando eu cheguei em São Paulo, eles me entregaram a chave, falaram: está aqui um caminhão para você fazer as coletas. Aí, pô, até hoje eu falo assim, às vezes a voz engasga um pouco, porque você fala assim, quando você pensa que tudo se acabou, as coisas se renovam, né? E aí... surge uma luz no fim do... Exatamente. Eu fiquei... essa luz aí que reverteu o quadro e a ONG pôde atuar. Aí decolamos, né? E o segundo passo foi começar a buscarmos parceria com empresas, né? Hoje nós temos aí como nossa parceira que a Lei 12.305, né, que é a lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todos nós devemos fazer a destinação dos resíduos recicláveis corretamente. Então, essas empresas nos contrataram, né? A gente recebe uma remuneração para que a gente preste esse serviço, mas ainda nós temos essa dificuldade, são poucas empresas hoje. Hoje a gente tem Unimed, Poupa Tempo, Odebrecht. Como é que são essas parcerias aí? Essas pessoal ajuda de que maneira? Então, a gente faz um contrato, semanalmente é marcado um dia a qual a gente passa para coletar. Coletam lá, isso, nesses locais? Exatamente. A gente faz a palestra, né, ensinando os funcionários da empresa como separar o material tudo direitinho, e depois a gente passa com o caminhão e coleta esse material. E no final do mês a gente emite um certificado de destinação desses resíduos para que a empresa fique calçada, né, de que ela saiba que ela destinou o material corretamente. E também esse certificado serve para muita empresa que está tirando ISO 14000, né? Cada resíduo, cada empresa tem um tipo de resíduo, ou não é assim? Não, depende da empresa. Que nem a gente está fazendo uma construtora agora, a única em Santos que a gente conseguiu para retirar o material reciclável, que é o papel, lá sai muito papel de cimento e plástico, né? Então, cada empresa ela tem o seu tipo de material constante de uso, né? Então, como nessa construtora, só sai esses 2 tipos de material, que é o papelão, né, o saco de cimento, e os plásticos que vêm enrolado em blocos, né? Então, como no Poupa Tempo sai alguns documentos, todos eles triturados, né? A gente recolhe, vem algumas garrafas PET também, algumas coisas, é um pouco misto, né? Perfeito. Nas escolas também, a gente coleta no Jean Piaget e no Colégio Novos Tempos. E o Fernando, como é que se agregou aí, como é que eu já entrou trabalhei... aí para essa luta aí? Então, eu comecei há um tempo atrás, que eu estava meio perdido na vida. O Adriano tentou me ajudar, mas naquele tempo eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em dia. Eu era solteiro. Você já era preocupado aí com a questão ambiental? Não, eu não ligava para o meio ambiente, Hoje em dia eu entendo, mas agora... Eu trabalhei alguns meses, me desinteressei e fui embora. Agora eu voltei, mas agora eu tenho um filho, tenho uma esposa e me liguei bastante no meio ambiente. Agora, depois que eu aprendi a destinação, a segregar o material, tu vê que aquele material que ia pro lixo, que ia estar ali jogado, vai ter outro destino. Vai virar uma vassoura, pode virar um brinquedo, pode virar uma poltrona. Aí tu já pensa, né? Pô, se eu posso ajudar, por que eu vou jogar no chão também? É verdade, sem dúvida nenhuma. Né? Ou seja, aquilo que você ia jogar no lixo, 90% das vezes, quase 100% das vezes, pode ter uma outra utilidade, não é, Marcelo? Sim, é por aí, sim, né? sim. As pessoas precisam aprender a raciocinar assim. Acho que já a conscientização já é um pouco maior hoje em dia, né? Ainda estamos caminhando, né? Que nem a própria história do Fernando é o que nos anima muito, né? Porque o Fernando, quando ele foi trabalhar na ONG, ele ainda era um pouco imaturo.
Então o tempo terminou trazendo essa maturidade para ele, a qual ele voltou a trabalhar na ONG e hoje ele tem uma outra visão da vida, uma outra maturidade e que a gente se anima com isso porque a gente sabe que o trabalho é esse. A gente não espera salvar o mundo, mas pelo menos se a gente conseguir salvar uma pessoa, isso já é válido, né? Isso que eu terminei aprendendo com muito custo na ONG, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu falei que nós íamos completar o time na sequência, o Leandro Augusto já voltou, já está aqui presente, né, para participar também aqui do painel regional. Boa noite, tudo bem, ô Leandro? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Não, você pode falar, não precisa segurar não, que o som capta. Fica tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, sim. O Leandro foi recolher, trazer para a gente um material aí né? para a gente poder usar, né? Então, o Fernando explicou aí como é que ele acabou entrando nessa lida aí, né? Nessa luta na ONG Sem Fronteira, para atuar junto aqui com o Marcelo. E eu queria saber do Leandro, como é que foi aí a tua história, como é que você chegou na ONG? Como é que você conheceu aqui o Marcelo? Eu conheci o Marcelo, assim, numa situação meio inusitada, né? Ele precisava de um motorista, eu estava desempregado. Aí eu acabei conhecendo ele, né? Um projeto lá social legal que ajuda o pessoal dependente químico, o pessoal morador de rua, com risco social. E acabei me interessando mais ainda, né? Largando até minha própria profissão, que é taxista, para estar atuando lá com ele. Sua profissão qual é? Taxista, eu sou taxista. Acabei até largando a profissão para estar atuando lá junto com ele. Estou lá até hoje. Projeto bacana. Levando as pessoas para lá e para cá, você fica agora orientando. Orientando, né? Porque depois que a gente começa a perceber que, pô, um material, um tipo de coisa que a gente jogava no lixo e via denegrir na natureza, e a gente consegue estar tirando aquilo do meio ambiente e colocando a destinação correta, a gente acaba ficando feliz, né? Sabendo que amanhã depois a gente pode estar reservando um pouco de natureza para os nossos filhos e netos, né? É verdade, muito boa essa proposta. A gente vai ter que fazer o primeiro intervalo. Na volta tem alguns exemplos aqui que eles trouxeram, não é? De reciclagem na prática e ainda um material de fotos, é isso, né, Marcelo? Para a gente mostrar aí claro, para o telespectador. Vamos para o break e já a gente retoma o painel regional. Está de volta, né? Este é o segundo bloco, né? Nesta edição com muito prazer, falando sobre reciclagem, a questão e a preocupação sempre muito grande com o meio ambiente, não é? A gente recebe aqui com prazer o Marcelo Adriano, que preside a ONG Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. Né? E os dois cooperados aqui com a gente também, o Fernando Brito e, na sequência, o Leandro Augusto. Telefone sempre aberto, 3014-5281. E nas redes sociais você tem sempre facebook.com/painel regional, 7.900 curtidas. A gente fica muito satisfeito também com a sua participação conosco pela internet, pelas redes sociais. Continue com a gente aí, tá bom? Tanto no painel regional quanto no painel debates, à 1h30 da tarde, que tem uma reprise às 20 horas, né? Bom, eu falei que você ia mostrar aqui na sequência, né, algumas possibilidades de reciclagem, enfim, né? Você trouxe alguns exemplos para a gente. Fica à vontade aí, Marcelo. Olha só. Motorão, para você ter uma ideia, essa aqui é uma vassoura que a gente chama de vassoura prefeitura, né? Porque é aquela que os garis usam para poder varrer a rua. Essa daqui, ela é feita com PET. Para você ter uma ideia, essa vassoura aqui, ela só tem um problema, porque quando você vende ela, a pessoa só volta para comprar daqui 1 ano e meio, 2 anos. Ela está no mercado, comercialmente falando? Pouquíssimo. É muito difícil encontrar, até porque falta conscientização da doação das garrafas. A gente tem essa certa dificuldade, né? Mas é um produto muito bom. Você vê que a durabilidade que ela tem é enorme. Dá para pegar, estão pegando aqui, né? Essa câmera aqui é melhor? Não, deixa eu virar aqui. Essa aqui é melhor? Dá para ver direitinho, né? Um vassourão que... Olha só. E olha que curiosidade aqui, duro, né, rapaz? Duro, muito bom, melhor do que a de piaçava. Como é que fica assim nessa... Então ela sofre um choque, né? Aqui. Ela é feita Como é que ela é produzida? Ela é feita um processo, né? A garrafa PET, eu trouxe até uma garrafa aqui, você precisa tirar o rótulo aqui ou não tem problema estar com o rótulo? Não? Tá. Então, aqui a PET? Aqui a PET, a gente corta aqui o fundo, fica essa outra parte, ela passa por um cortador onde ela vira um fio, né? Aí quando chega nessa parte aqui, a gente descarta essa aqui. E esse fio, você enrola ele numa grade e você coloca ele dentro do forno. Aí ela tem uma certa temperatura, depois você mergulha na água, ela dá um choque. Aí ela fica dura assim. Depois você corta, faz aqui. Fazer. É fácil fazer. É fácil fazer. Essa daqui é para dona de casa. Muito bom, muito bom. A dona de casa compra essa vassoura aqui, daqui 2 anos a gente volta a ver ela, que ela volta lá para comprar vassoura.
Por isso que mesmo- tem pouca é o no mesmo- mercado. É o mesmo modo, né? É, mesmo é o mesmo modelo, modo. estilo, É. né? Só Só diferencia diferencia o tamanho, né? tamanho, Claro, exato. O comprimento aqui do... Exatamente. Uma vassoura muito boa. Essa aqui é para usar em casa e tal. Isso. Você que Para dona de casa dona de casa na usar. prática aqui. Onde é que ela pode comprar isso aqui? Vocês Olha, vendem? ela pode ligar lá para nós na ONG, né? Fazer a Isso aqui- encomenda, isso aqui- porque isso só por aqui não se encomenda. encontra em lugar nenhum. É por encomenda. É muito. Porque a pessoa que vive de vassoura, ele vende uma vassoura de piaçava a cada 3 meses. Se ele for vender essa daí daqui 2 anos, ele vai estar vendendo de novo. Para Aí, varrer a casa, né? Que é um espaço pequeno, né? é, Comparado com a rua, com o vassourão que você mostrou. com né? vassourão, esse vassourão aqui é ideal para as prefeituras. Se a prefeitura fizer uma encomenda com a gente lá pedindo, lá a gente providencia e atende a prefeitura. E é né? uma economia razoável, hein? Sim. E o preço dela, Porque uma normal dessa, varrendo a rua, dura quanto tempo? 3 Não, meses. 3 meses? 3 meses. Essa daí você garante que dura mais de 1 ano. Dura. Com certeza. Dura. Varrendo a rua todo Varrendo dia. a rua todo dia. Olha, rapaz. Dura. Muito boa essa vassoura. E Muito essa boa. pequenininha aqui, varrendo a casa todo dia, que é um espaço muito Inferior. infinitamente menor. 3 anos. É, Acho que não é tanto. não vamos. Vamos exagerar. Mas uns também, 2 né? anos é garantido. Perfeito. Olha Uns que 2 coisa. anos é garantido. Na minha casa, quando eu comecei a ter a consciência da importância do meio ambiente, o que eu fiz? Eu estou procurando buscar de todas as formas a organização do meu resíduo. Hoje, na minha casa, o que nós produzimos de resíduo, se o coletor de lixo ele tivesse que passar na minha casa, ele passaria uma vez por semana. Ele não precisaria passar todos os dias. Porque eu peguei um balde, fiz um minhocário, então todos os resíduos de frutas, verduras, a gente coloca no balde, onde lá eu tenho umas minhocas, ela transforma em humus. A outra parte vira churume, né? Que é isso aqui. Esse churume aqui, ele é Isso vem da ótimo onde? para as Qual é a plantas. origem? Isso daqui é da decomposição do material, da matéria orgânica, né? Que é o que? Casca de frutas, verduras, se transforma nisso daqui, né? Uma parte, porque é o líquido, o churume, e a outra parte, a minhoca faz o trabalho dela, que transforma em humus, né? Isso daqui, Boturão, se você pegar 2 tampinhas dessa daqui, jogar no litro d'água e todo dia aguar as tuas plantas, daqui 1 mês você vai ver o resultado. Elas ficam hiper verdes, ficam mais fortalecidas. Isso aqui é uma vitamina para as plantas, né? E você vê como é que é a cadeia e por que... às vezes eu me pergunto por que nós estamos demorando tanto a acordar para essas coisas. Você vê a fruta que vem da terra, nos alimentamos, o que sobra se transforma em humus, que vai alimentar outras plantas, ainda vira o churume, né? Se transforma o churume, que você pode estar adubando as plantas, você pode estar adubando também outras frutas, hortaliças, né? Então você vê que tudo é uma cadeia, tudo se transforma, né? Assim como a vassoura PET também, né? O Leandro queria falar alguma coisa nessa? Não. Não? Se você fosse completar alguma coisa que o Marcelo estivesse falando Já aqui com completou o relação... que eu ia falar, ele já, o que eu ia já- falar, ele já- já completou. Eles são meio tímidos. Então, Vocês Boturão, ficam à vontade aqui, Sim, hein? Por não. favor, hein? Aqui é a casa democrática. quando nós estávamos vindo, ele, tu fala, eles ficam meio tímidos, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque é muito sério, gente. Hoje, o que a gente está vivendo, nós estamos vendo aí, inclusive hoje, deixa eu até fazer um questionamento aqui, ô Boturão, que essa atitude da reciclagem, ela parte de cada um. Isso não depende de você ter uma condição financeira boa ou não, isso é uma questão de atitude pessoal de cada um. Então hoje eu vi no Face uma danceteria que tem aqui acho que é na Senador Feijó, e quando termina o evento dessa danceteria, de madrugada, amanhece aquele monte de sujeira e tinha lá uma pessoa que estava questionando aquele monte de sujeira e por que a prefeitura não vai lá. Eu acho que isso cabe a todos nós também questionarmos e cobrarmos das pessoas que fazem o evento. Opa, peraí, se você vai num lugar e você é mal atendido, você não volta. Então hoje, com essa questão do meio ambiente, quando eu vou em algum lugar, a primeira coisa que eu reparo é se a pessoa tem as lixeiras que separam os resíduos. Então eu já começo a ver. Se ele tem, eu já falo, já deu o primeiro passo. O segundo passo é todos nós cobrarmos da nossa cidade, né? Seja Santos, São Vicente, Guarujá, a nossa região aqui, que as prefeituras, se elas estão fazendo a destinação correta dos resíduos. Porque não adianta separar e o coletor de lixo coletar esse material e jogar no caminhão que vai compactar. Isso não é coleta seletiva.
Porque você não pode compactar. Por que você não pode compactar? Porque muitas vezes você não sabe se quem separou esse resíduo, ela separou corretamente. Porque muitas vezes a pessoa separa e termina colocando a fralda do neném lá dentro. Então você compacta aquilo... Você acha que a pessoa não tem ainda a conscientização correta, a informação correta para fazer essa separação como ela deve ser feita? Informação, Boturão. Até mesmo eu tenho visto alguns programas que às vezes tem pessoas que vai falar de meio ambiente, ela fala assim, ó, na sua casa você tem que ter a lixeira amarela, azul, a verde e a vermelha. Gente, vocês não precisam de nada disso. Vocês precisam ter lá um saco de lixo, de preferência transparente. Aí eu vou te falar o porquê transparente. Porque as pessoas colocam o reciclado no escuro e colocam na rua. Aí o catador passa, abre o saco, faz aquela sujeira toda, procurando algum material que ele possa ter algum retorno financeiro com aquilo, e depois a pessoa reclama. Pô, o cara veio aqui, espalhou o lixo todo. Se você coloca num saco transparente, ele vai saber que aquele material é reciclável. Então o que ele faz? Ele nem abre, ele pega o saco, coloca dentro da carroça e leva. Então essa que é a ideia, não de colocar num saco escuro. Porque senão, ele, de todo jeito, ele tem que abrir. E se ele abrir, ele não vai fechar. Vocês têm alguma forma de dar uma melhor orientação às pessoas? Seja por site, Facebook... Nós temos o site da ONG, né, que é www.ongsemfronteira.org. Nós temos a página no... Tem o jornalzinho de vocês, né? Tem o jornal também. Nós fizemos esse jornal buscando... Aqui nessa câmera aqui, acho, né? Pode falando. Nós fizemos um jornal buscando, informando as pessoas de que forma, né, para que elas fiquem atentas a todas as questões do meio ambiente, só que nós também dependemos de pessoas que anunciem no jornal para que a gente possa custear, exatamente. Eu vou aproveitar a manchete aqui, né? Esse jornal é desse mês, não? É do mês passado. De julho? É. Secretário Luciano Cassione convida a ONG para uma parceria. Você está na foto aqui com o secretário e com o Mauro, né? Isso, com o Mauro. Secretário aí, gente boa, tem nos recebido lá. E que parceria é essa aí que vocês... Então, a ideia é porque a Lei 12.305 nos permite nós sermos, que fala da questão do meio ambiente, né? Nós podemos ser contratados pela Prefeitura sem a necessidade de licitação, né, para que a gente faça a coleta desse material, leve para o nosso galpão, separe junto com todos os cooperados que lá tem. Então essa é a parceria que nós estamos discutindo. Inclusive, semana que vem eu tenho uma reunião com Flávio Jordão, né, a pedido do nosso prefeito Paulo Alexandre, que nós cobramos dele uma atitude firme para que a gente possa ter a oportunidade de estar fazendo esse trabalho dentro da cidade de Santos, por ser... Flávio Jordão, para quem não sabe, é o ouvidor público. Né? Ouvidor público, exatamente. Nós esperamos que dentro dessa reunião ela seja próspera, a gente consiga, né? A nossa ideia é de ficarmos aqui pelo lado do mercado, porque já há um terreno aqui que está na mão da prefeitura, para que a gente possa fazer desse terreno uma cooperativa, né? Nós ganhamos agora da Petrobras, junto com o Movimento Nacional, toda a estrutura para uma cooperativa para contratação de 500 pessoas. Ganhamos empilhadeira, ganhamos esteira. Só que hoje, no local que nós estamos, Boturão, tem 70 metros quadrados. Já está para chegar. Daqui 60 dias chega esse maquinário. Se esse maquinário chegar e nós não tivermos resolvido isso, eu vou ter que colocar na porta da ONG e deitar em cima para que ninguém leve o nosso maquinário e esperar que haja algum resultado, seja da cidade de Santos ou das cidades vizinhas, para que a gente possa colocar esse maquinário para funcionar e gerar oportunidade de trabalho, tanto para os carroceiros, as pessoas com risco social dentro da cidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, vai trabalhar, mas quem é que dá um emprego para um morador de rua? Ninguém, né? É uma coisa extremamente difícil, né? Entendeu? Muito complicado. E a ONG está lá para isso. Se você não tiver algum tipo de formação, né? Alguém que te leve um caminho e abra uma porta, realmente fica muito complicado, muito difícil. Né? Vocês são testemunhas disso, né? Vocês dois aí, né? Com certeza, provas vivas, né? Tanto o Fernando quanto o Leandro, né? Não é, Leandro? Principalmente na minha profissão, né? Geralmente, o pessoal para te dar um carro na toma para você dirigir, o pessoal tem que, né? Você ainda teve uma profissão, você foi taxista? Então, Quanto tempo você foi taxista? Mas por ser novo, né? A pessoa fica ressabiada, né? Querido, um veículo, né? Um patrimônio, né? Geralmente a pessoa fica... O bom de todo o projeto, Boturão, é isso. Eu falando, eu sou suspeito. Mas aqui está a prova. Porque se a gente tivesse que trazer as outras pessoas que trabalham com a gente, já não caberia aqui. Quantos são? Qual é a totalidade aí? Hoje nós estamos lá com 15 cooperados. Nós já chegamos a ter 45 cooperados. Mas você imagina, 45 pessoas trabalhando num local de 70 metros quadrados, fica meio complicado, né? E para você ter ideia, lá nós tivemos travesti trabalhando lá,
ia todos os dias vestido de mulher, com todo o respeito lá dentro, porque lá a gente não tem essa coisa de preconceito, não, isso não existe. Tivemos lá ex-presidiários, porque às vezes a gente cobra o resultado, mas não se dá a oportunidade. Essa é uma questão complicada, né? Né? O cara cumpre a pena, sai, ninguém dá oportunidade, ele vai fazer o quê, né? Estou em cima do break aqui, a gente faz mais um rápido intervalo, voltamos na sequência já com um outro material também com fotos, inclusive com a atuação de vocês, para vocês irem explicando aí como é que é o funcionamento, como é que é o dia a dia da ONG, tá certo? A ONG Sem Fronteira. Voltamos já já. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional, conversando com o Marcelo Adriano. Marcelo que preside a ONG Sem Fronteira, uma ONG focada, não é, e com o objetivo de melhorar o meio ambiente das pessoas, de maneira geral, nas cidades aqui da região metropolitana, e praticando a coleta, não é, do material, de materiais recicláveis. Quem participa com a gente também é o Fernando Brito e o nosso Leandro Augusto, os dois cooperados, representando aqui os cooperados, né, da ONG Sem Fronteiras. Como eu disse no bloco anterior, temos uma sequência de fotos aí para a gente ilustrar um pouquinho mais da atuação aqui da ONG, né? O Gustavo está com as fotos na mão. Olha aí, Marcelo. Essa daí foi quando, porque a ONG hoje, ela faz a gestão de uma cooperativa que nós montamos, né? Aquele senhor do lado ali, ele era um catador, né? O Cula, né? E a gente fundou agora a cooperativa, então ele veio trazer a placa para nós. Ele é um dos fundadores do Movimento Nacional dos Catadores. Olha que interessante, hein? Legal. Aí foi foi um debate que teve na Câmara, né? O vereador Douglas Gonçalves que iniciou esse debate. E aí veio um pessoal de fora, né, falando da questão da reciclagem. O cara veio lá do Canadá, dizendo que lá no Canadá isso, aquilo, outro. Blá, blá. Mas lá no Canadá não tem catador de material reciclável puxando carroça, porque lá é um frio danado, né? Então a gente tem que falar da realidade da nossa cidade. Cada região tem sua realidade, né? Isso daí foi uma comemoração, né, que a gente se abraçou quando eu fui buscar o caminhão lá em São Paulo, que a gente ganhou, né, da Petrobras, através do Movimento Nacional dos Catadores. Então a gente ficou falando, vamos marcar essa importante data aí, né? Aí é aquela foto que aquela foto do jornal, né? O Luciano lá tem nos recebido bem, Mauro Haddad também. Muito bem. Aí a gente, lá na NET, né? Eu fui participar de um programa, lá tá um amigo meu, que ele faz músicas, né? Inclusive aquela música Pense em Mim, do Leandro e Leonardo, né? Ele que fez e mandou pro... Ele que compôs, ele que compôs. Cara fantástico ele. Aí a gente recebeu uns estudantes, né? Que estavam fazendo um trabalho... Aí onde vocês atuam? Exatamente, Aí é a ONG. Esse é o galpão. Aquela prensa nós ganhamos do movimento, porque para você ter uma ideia, aquela prensa ali custa 30 mil. Como é que você vai pagar uma prensa daquela de 30 mil vendendo papelão a 8 centavos? É complicado, né? Você não consegue pagar. Olha, muito interessante essa foto, bacana dele ter achado lá. Do lado é o diretor da escola Jean Piaget, né? O Alexandre Tomás. Essa máquina, Boturão, você coloca hoje todos os tipos de resíduo, que é diferente do minhocário, que você só pode colocar hortaliças e cascas de fruta. Essa máquina, você pode jogar tudo quanto matéria orgânica, né? Seja resto de comida, osso, tudo. Você coloca hoje, amanhã ela transforma tudo em adubo. Amanhã, nesse mesmo horário, você pode tirar e já se transformou em adubo. Muito bacana essa máquina. Você já pensou cada restaurante tiver uma máquina dessa? Aí é lá na sede do movimento em São Paulo, né? Lá em Mogi das Cruzes. A sede do movimento em São Paulo? É em São Paulo. Todos esses caminhões aí foi a Petrobras que comprou e deu para eles, e eles fizeram a distribuição em todas as cooperativas, né? As cooperativas que estão ligadas ao movimento ganhou esse maquinário. Muito bem. Aí também é em São Paulo, né? Aí também é em São Paulo, exatamente. O movimento não nos cobra nada, nenhum tipo de dinheiro. O objetivo do movimento é tirar os catadores da rua e dar condição de trabalho para eles. Já é realmente algo de muito importante. Sim, né? Para você ter ideia, você viu essas reportagens agora, dessa semana, que estão fechando os lixões. Então o pessoal perguntou para onde nós vamos.
que nós vamos fazer com esse povo? A gente precisa gerar oportunidade de trabalho. Isso daí é uma cooperativa de um amigo aqui de São Vicente, que nós estamos, eu estou puxando ele para o movimento, para que o movimento possa dar uma assistência a ele, né? Que você vê como é que ele trabalha embaixo de chuva. As máquinas, quando chove, ele cobre ali e, né? Então você vê que falta estrutura, falta o investimento dentro dessa categoria, né? Desse trabalho que está sendo feito. Deu para a gente sentir realmente o trabalho, né? A empolgação de vocês e até a estrutura que vocês têm ali, o local onde vocês fazem esse serviço importante de reciclagem. Wagner do Jardim Rádio Clube diz assim: o que vocês acham de agregar valor econômico, né? Ser feita uma lei para que se agregue um valor ecológico ao plástico, para que se influencie ainda mais na questão da reciclagem? Então, Boturão, é assim, a ideia é que eu tenho um amigo que ele faz telha com garrafa PET, com material plástico. Ele falou assim para mim: Adriano, o mesmo preço, o mesmo gasto que eu tenho de trabalhar com material reciclável é o mesmo que eu tenho de trabalhar com a matéria virgem. Só que eu trabalhando com material reciclável eu não tenho benefício nenhum. Então, qual que é a ideia? Que o governo incentive a ter mais empresas voltadas para a área de reciclagem e que essas empresas tenham algum benefício fiscal. Porque aí o que acontece? Se você tem 10 empresas que trabalham com plástico, você precisa comprar da gente o plástico, então cada uma vai dar o seu preço, porque as empresas não podem ficar paradas. O que acontece? Consequentemente, se aumenta o valor do plástico e todo mundo ganha. Porque hoje, para você ter ideia, nós vendemos o quilo do plástico a 10 centavos. Então você imagina o volume de plástico que eu preciso ter a troco de 10 centavos para que a gente possa estar mantendo os cooperados e a estrutura da ONG. Uriel Vilas Boas, qual a possibilidade do envolvimento de moradores de rua, não é, para exercerem as atividades do alto conteúdo social? Deu para entender, né? Então, os moradores de rua, a gente já trabalha com eles, né? A gente vai nos albergues, eu converso com todo mundo, todas as pessoas dentro da cidade de Santos, que são moradores de rua, muitos deles já sabem do nosso trabalho. Qual é a nossa dificuldade? Boturão, eles precisam tomar um café. Tem dia que a gente não tem pó de café lá para poder, né, passar para eles. Para você ter ideia, eu vou te falar rápido aqui de um rapaz, a gente com dificuldade de manter o dependente dentro do galpão, porque quando ele sente a necessidade de usar, você não consegue segurar. Então eu propus para o pessoal, falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar o material deles, eles vêm vender para nós vamos pagar um preço maior, só que ele chega aqui, ele toma um banho, ele veste uma roupa que a gente tem aqui, e a gente passa, dá uma estrutura para ele, dá um café, dá um pão, isso, aquilo, outro. Beleza. Eu comecei a pegar dinheiro do bolso e fazer isso. Chegou um rapaz lá chamado... Caramba, agora me deu até um branco do nome dele. Tiago. Aí o Tiago entrou todo assim, naquela, eu falei, Tiago, toma um café aí. Aí ele falou, pode tomar um café? Eu falei, pode tomar um café. E eu fui até o fundo da quando eu voltei ele estava em pé ainda. Eu falei, Tiago, por que você não tomou café? Eu estou esperando ele terminar de tomar para mim usar o copo dele. Aí eu chamei ele, abri o armário e falei, você está vendo esse monte de copo aqui? Você pode usar todos eles. Aqui dentro não tem isso, cara. Você pode tomar café quantas vezes você quiser. Então é um cara que ele já está tão malhado pela sociedade e andando na rua, que ninguém dá uma oportunidade para ele, que na cabeça dele ele só pensa no resto. Tudo aquilo que for resto é o que ele tem direito. E lá na ONG não. Lá na ONG a gente, né, mostra para ele que ele tem todos os direitos como qualquer cidadão dentro da nossa sociedade. Uma reciclagem mental também, cerebral. Sim, sim. Só que o que acontece? Ele é um dependente de crack, ele pediu que eu ajudasse ele para que ele tivesse uma internação. Eu tentei buscar algumas internações, só que são cobradas, 1.000 e pouco. Como a gente não tem condição de pagar para que ele ficasse internado. Logicamente que esse é o nosso desejo, porque a recuperação de uma vida de um dependente químico, ela não tem valor, não tem preço, né? Então, é muito importante a recuperação dele. Então, Boturão, todos esses são os nossos desafios e essa falta de apoio que nós estamos precisando. Por isso a nossa busca com a prefeitura nessa parceria de nos remunerar pelo trabalho que a gente já faz de coletar esse material na rua. Trabalho muito importante, muito bem feito, e eles passaram aqui, acho que a mensagem, não é, por completo, para a gente gravar na cabeça essa questão da reciclagem. Ô Marcelo, prazer receber você aqui. Marcelo Adriano, presidente da ONG Sem Fronteiras, sucesso, até uma outra. Obrigado. Valeu. Os dois cooperados aqui que participaram e colaboraram com a gente também, Fernando, Leandro, obrigado os dois, também sucesso, tá bom? Até uma outra oportunidade. E a você que acompanha a gente, obrigado. O Painel Regional volta amanhã sempre às 10 da noite, após o JB. E às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro no Painel Debates. Tchau.